para lá. Deixa eu trocar aqui. Colocar no desenho. Ai, gente, olha, falar bem a verdade, eu tinha começado a fazer desse jeito, depois eu parei, mas isso aqui facilita de um tanto, eu não preciso explicar. Ai, onde que a gente parou, tá vendo? Ó, já tá. Eu já sei qual que são os exercícios que eu não fiz, fica tudo mais fácil. Já deixa a página, isso facilita a vida. Então, o que eu quero que você faça? Pega aí, ó, o livro, e não tenha preguiça, não, pegue mesmo o livro. Vou deixar aqui reservado. Na página 19, o exercício 1, a gente vai trabalhar agora com ele. São 3 exercícios que ainda faltam para a gente trabalhar, e daí eu já vou para o outro conteúdo, explico plano inclinado e elevadores, e aí acabou o conteúdo do primeiro. Conteúdo do 9º ano. Eu estou tão assim, porque vocês estão tão avançados, o conteúdo de vocês, que eu já estou chamando vocês de 1º ano. Ó, pegaram aí? Deixa lá. Não fica sem pegar o livro, participa, tá? Porque senão fica chato, gente, fica entediante. Dá vontade de dormir, dá vontade de pegar, sair, comer alguma coisa. Então, pegue o livro vai te ajudar, auxiliar você a fixar mais os olhares aqui na nossa aula. Senão, dá mais física, né? Ó, página 19, vou ler o exercício. Então, aí você acompanha comigo, por gentileza. Colabore com o seu aprendizado. Pega o livro, abre na página 19, acompanha a leitura comigo. Então, ele fala assim, um bloco de 20 quilogramas, aí eu já anotei aqui, ó, 20 quilogramas, é puxado por uma força F. Beleza, deixa eu colocar um colorido aqui, em vez de Beló e Bianquinha. Deixa eu colorir. As moagens de Sônia, mas fica mais bonitinho, né? Fica mais apresentável, ó. Bonitinho. Aí, horizontal e constante, cuja intensidade de força é de 180 newtons. Então, essa força F lhe deu o valor de 180 newtons. Sabe-se que a aceleração adquirida pelo bloco é constante e tem módulo de 2 metros por segundo. Então, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Aí ele coloca que considere, né, que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o valor do coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície de apoio. Então, ele quer saber aqui, ó, exatamente aqui, a força de atrito. Então, ele quer saber qual é o valor dessa força de atrito. Tá. É o coeficiente. Ah, eu coloquei aqui, gente, ó, coeficiente de atrito. Não é a força de atrito, é o coeficiente, perdão. Vai ficar feio. Vai. Ó, Beló chegando. Ele quer saber o coeficiente de atrito. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o pares de força. Quais são as forças envolvidas aqui? Então, o que eu sei? Eu sei que tem mais de uma força. Por que eu sei que tem mais de uma força? Porque tem essa força aqui que vale 180 newtons. E tem uma outra força aqui. Por que eu sei que tem uma outra força aqui? Porque ele colocou uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, se tem uma aceleração, se um objeto ele está sendo acelerado, é por ação de uma força. Eu só tenho aceleração se eu tenho força. Por quê? Força é massa acelerada. Então, eu tenho essa força de 180 newton e tenho uma outra força. Por que eu sei que tem outra força? Porque ele coloca essa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu sei? Força resultante é igual a massa acelerada. Isso aqui eu já coloquei para vocês já sabem. É a segunda lei de Newton. Força é massa acelerada. O que eu sei também? O que é força resultante? Força resultante é o resultado da soma ou subtração de forças. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma força para cá, de 180 newtons, e tem uma força de atrito oposta, que estava correto aqui, vou colocar FA, força de atrito. Existe uma força de atrito contrária aqui. Ela não é o meu ponto de interrogação, tá? O que ele pede para descobrir é o coeficiente de atrito. Mas aqui existe uma força de atrito. Por que eu sei que ela está nesse sentido? Porque se o objeto está indo nesse sentido aqui, a minha força de atrito ela é oposta a esse movimento.
ela sempre vai contra o movimento. Então, meu movimento está para lá, a força de atrito é uma força resistível, ela é oposta ao movimento. Então, se está para cá a força, existe uma força de atrito ao contrário. Beleza. Quem é essa força resultante? É essa força aqui, menos a força de atrito. Força resultante é o resultado. É como se eu fosse somar todas as forças. Eu quero saber o resultado dessa força. O resultado da força total é a força F menos a força de atrito. Tranquilo até aqui? Sim. Então tá. Porque é como se fosse um cabo de guerra, ó. A força para lá puxando, mas existe uma força contrária para cá. E essa força contrária é a força de atrito. E daí eu quero saber a força resultante é a força que está atuando sobre o bloco. Sobre o bloco é essa força menos essa. Ó, a força resultante está na onde? Está aqui, ó. Está no meu bloquinho. Então, eu quero saber a força no bloquinho. Continuando, quem que é força resultante? Força resultante é massa acelerada. Eu acabei de escrever aqui, então vou colocar. Força resultante é massa acelerada. Igual. Essa força F aqui, ele já deu o valor. Vale 180. Daí, quem é a força de atrito? Como é que se calcula a força de atrito? Vou colocar aqui, observação. Quem que lembra como é que se calcula a força de atrito? Eu quero que vocês falem comigo. Como é que calcula? Como é que calcula a força de atrito? Como é que se calcula a força de atrito? Como é que se calcula a força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. Aí eu pergunto para vocês, tem normal aqui? Tem o valor do normal? Fala aí, não tem, professor. Fala aí, não tem. Tem. Normal não tem. Não é normal. Não tem normal. Mas ponto baixo, então, essa força de atrito, se eu não tenho a normal? Usa outra fórmula? Descobre o anormal? Descobre o normal? Como é que eu vou descobrir a normal? Descobrindo o peso? Isso. A normal, gente. 99% dos exercícios, como é que calcula normal? Normal é igual a força-peso. Quem é essa força-peso? É massa vezes aceleração da gravidade. Olha lá. Olha a massa do bloquinho, 20. 20. Olha a aceleração, 10. 200. 200, 200. 200. É 300. Ué. Às vezes eu coloquei a massa certa, gente. Ai. Vê se eu coloquei a massa certa. Então, normal? Correto? Correto. Deixa eu continuar aqui. Vamos escrever. 200 vezes o coeficiente. Ah, professora, é isso aqui. O que eu vou fazer com isso aqui? Agora fiquei confusa. Se eu estou falando força resultante, é a força resultante do bloquinho. Qual é a massa do bloquinho? 20. Qual foi a aceleração do bloquinho que ele falou? 2. Estou tentando pensar, gente, como vocês. Quais dificuldades vocês teriam para resolver esse problema? Tá? Eu não sei se é o pensamento, se é mais ou menos isso. Aí você iria pensar assim, então aqui dá 40, aqui dá 180. Opa, falta um zero. Menos 200. É que eu estou olhando para a tela do computador, não estou olhando para o papel. Deixa eu olhar. Então vai ficar
Aqui vem para cá, menos 180, menos 200, mi. Isso aqui vai dar menos 140, menos 200. Ou seja, mando isso aqui para cá, deixa eu colocar bonitinho, vai ficar 140 dividido por 200, porque vai ficar negativo com negativo, vai ficar positivo. Aí isso aqui passa o facão, vai ficar 14 dividido por 20. Ou seja, 0,7. Encontramos o valor do mi tão desejado. Esse coeficiente aqui, gente, vai ser coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Por que eu sei que vai ser coeficiente de atrito dinâmico ou cinético? Eu posso colocar um Czinho aqui ou um D. Porque ele está em movimento, ele não está parado, o objeto. Se ele estivesse parado, seria coeficiente de atrito estático. Como ele está em movimento, é coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Entendeu, gente? Quer que revisa? Tem alguma parte aqui que ficou complexa, difícil? Deixa assim, que aí tira a print. Você tem que falar comigo. Olhem aí. Deixa eu só... Tá tudo tranquilo? Ai, gente, tô com tanto medo. Medo de vocês não terem entendido. Fala com Sônia. Escreve no chat se tá tudo bem, se tá tudo tranquilo. Se não tá tranquilo, fala aí, professora, dá uma recapitulada. Não, deixa eu recapitular, senão minha consciência não vai ficar tranquila. Rapidinho. Ó, então, o que nós tínhamos aqui? O exercício, ele deu a força de 180 para cá. Existe uma força contrária, sempre a força de atrito ela é oposta ao movimento. E daí, essa força de atrito, eu não sei o valor dela. Aí ele deu a força, ele deu a massa, ele deu uma aceleração. Então, se ele deu essa força de 180 e ele deu uma aceleração de 2 metros por segundo, significa que, além dessa força, existe uma outra força atuando. Porque para ter a aceleração, significa que tem uma outra força. Aí ele deu a aceleração da gravidade e ele pergunta qual é o coeficiente de atrito. Aí, o primeiro princípio, o que a gente pensou aqui? Que força resultante é a força, é o resultado sobre o bloquinho. É como se fosse lá um cabo de guerra, uma força para cá e outra força para cá. Então, se eu tenho uma força para cá de... deixa eu só ver quanto que vai dar. 140, vamos supor. Se eu tenho uma força para cá de 180, tem uma força para cá de 40 newtons, sobre o bloco eu vou ter uma força resultante de 140 newtons. É o cabo de guerra. Novamente. Daí, então, força resultante é igual a massa acelerada. Mas quem é essa força resultante? É o resultado de quem? Dessa força menos essa força. Porque a força resultante é que está sobre ele, sobre o bloco. Então, vai ficar força resultante. Quem que é a força resultante? Massa acelerada. Acabei de escrever lá. Ó. Quem que é essa força F aqui, que está no exercício 180? Menos. A força de atrito é igual a mi vezes a normal. A normal, gente, ele não vai te dar a normal. Como é que você calcula a normal? Força normal, você iguala com força-peso. Força-peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, se eu pegar massa vezes aceleração da gravidade, quem que eu vou encontrar? A normal. A massa 20, a aceleração 10, ou seja, a força normal igual a 200 newtons. Pego esse 200, coloco aqui, vezes mi. Por quê? Força de atrito é mi vezes a normal. Normal eu achei. Esse mi aqui, que é o coeficiente de atrito, eu não tenho. Coloquei lá. Quem que é essa massa aqui do bloquinho? 20. Quem é a aceleração? 2. E daí, aqui é só a parte matemática. Alguma dúvida? Fala comigo. Deixa eu ver vocês. Coloca um joinha aí, dá? Deixa eu ver. Ah, tá tranquilo? Então tá. Gente, eu fico numa preocupação porque esse daqui... Então tá. É porque esse aqui, gente, é um dos assuntos mais... Sabia que dinâmica é muito cobrado no Enem? Dinâmica é muito cobrado no Enem.
Tudo que envolve força é cobrado no Enem. Então, eu tenho que explicar bem para vocês. Ó. Prosseguindo. Agora, se você vai lá na página 22, os 2 últimos exercícios, aí eu já vou para outro conteúdo, graças a Deus, né? Finalizar esse livro 4, que eu estava preocupada de não dar tempo da gente trabalhar bem, mas vai dar tempo sim, de eu explicar bem para vocês. Então, peguem lá a página 22, estou pegando meu livro aqui também. Página 22, exercício 2. A gente vai trabalhar o exercício 2 e o exercício 3, tá? O exercício 1 a gente já trabalhou anteriormente. No exercício 2, ele coloca assim, no esquema a seguir, a figura horizontal é rugosa. Opa, se ele fala que essa figura horizontal aqui é rugosa, significa que ela tem imperfeições. Se ela tem imperfeições, significa que eu tenho a força de atrito. Então, aqui, ó, existe uma força de atrito. Aqui vai existir atrito? Aqui vai existir atrito? Fala com Sônia. Aqui vai existir atrito? Não, porque não. Essa coisa que está no ar. Só se estivesse ventando muito, sei lá, alguma partícula batendo, mas isso, eles vão desprezar isso. Então, aqui sobre a superfície, ele fala, essa superfície apresenta rugosidades. Então, se apresenta rugosidade porque existe força de atrito. Aí, continuando, ele fala o seguinte, o coeficiente de atrito, aqui já anotei 0,30. O fio e a polia são ideais. O sistema é abandonado do repouso. Ou seja, se ele está abandonado no repouso, a velocidade dessa coisa é igual a 0 aqui, ó. Não existe, por enquanto aqui, ó, no momento que ele foi abandonado, que esse corpo foi abandonado aqui, não tinha velocidade. Aí, vamos lá. Porém, vai ter velocidade depois, né? Aqui é 5 quilogramas e aqui é 5 quilogramas, essa polia. Inicialmente, a velocidade era 0. Depois ele fala o seguinte, letra A, ele quer saber qual é o valor da aceleração. Letra A, ele quer saber qual é o valor da aceleração. Para você descobrir qual é o valor da aceleração, o que eu tenho? Eu tenho que pensar o seguinte, de novo, força resultante é igual a massa acelerada. Olha a bendita aceleração aqui. Estão vendo? Estão vendo a aceleração? Olha ela aqui. É ela que a gente quer encontrar. Porém, quem é essa força resultante aqui? Sobre o sistema, existem 2 forças. Uma força peso para baixo, colocar em azul, né? Existe uma força peso para baixo aqui, porque tudo que está despendurado, você viu que está despendurado? Que essa coisa está aqui suspensa? Tem o quê? Ação da força peso. Quem é essa força peso? Massa vezes aceleração da gravidade. Então, se é massa vezes aceleração da gravidade, a minha força peso vai ser 5 vezes 10. 50 newtons. Quem é a força resultante? Força resultante é o resultado da atuação das forças. Eu vou ter para cá, para baixo, uma força peso. E além dessa força peso, eu tenho o quê? Uma força de atrito oposta, ó, bem aqui na superfície. Estão vendo? Estão vendo? Tá vendo? Uma força para cá e a outra para cá. Então, a força resultante vai ser a força peso. Essa é a força peso menos a força de atrito. Ó, porque uma tá para cá e a outra tá na direção oposta. Tá? Tranquilo? Tudo isso igual a massa acelerada. Tranquilo, gente? Fala comigo. Sim? Continuando. Força, peso. Acabamos de calcular. 50. E a força de atrito, ó. Quem é essa força de atrito? É μ vezes a normal. Massa.
a massa do sistema. Quando fala em força resultante aqui, toda vez que ele pede aceleração, em todas as vezes que a gente calculou a aceleração, nós fazíamos o quê? Olha lá, deixa eu pegar aqui um modelo. Ó, toda vez que calculávamos a aceleração, olha lá, a força resultante aqui, eu vou somar todas as massas. Professora, no exercício anterior, a senhora não somou a massa. Por que eu não somei a massa? Porque era uma única massa, tá vendo? Ó, aqui era uma única massa. Aqui eu tenho duas massas. Então, a força resultante, essa massa que é o resultado da atuação das forças, sobre quais corpos? Esse aqui e esse aqui. Então, vai ser 5 mais 5 vezes a aceleração. Aí eu pergunto, quem é essa normal? Quanto que vale essa normal? Nono, quanto que vale essa normal? Ai, fala comigo, quanto que vale essa normal? Fala comigo aí. Não deixa eu só, não. Não deixa eu só. Quanto que vale essa normal? Isso, teve gente que respondeu. 50, ó. 50. Porque a normal é igual a força-peso, gente. Normal é igual a força-peso. Então, você vai pegar lá 50 menos a 50 newtons vezes Mi. Mi vale quanto? 0,30. Então, eu vou pegar 0,30 vezes 50. Isso aqui vai dar 10 vezes a aceleração. Olha lá. Isso aqui, 0,30 vezes 50 vai dar 15. Então, vai ficar 50 menos 15, 10 vezes a aceleração. Aqui vai dar quanto? Participem comigo. Quanto vai dar essa aceleração? Aqui vai dar quanto? 35. 35 dividido por 10. A aceleração vai ser igual a 3,5 metros por segundo ao quadrado. Encontrei a aceleração. Tranquilo? Tá vendo? Parece que eu tô falando a mesma coisa, gente. Parece que é a mesma coisa, não é? Pega uma força menos a outra, não é? Parece que a gente está resolvendo o mesmo exercício. A única coisa que alterou, diferente do outro exercício, é que aqui eu tenho duas massas, no outro caso eu tinha uma massa. Então, quando eu tenho duas massas, eu vou somar essas duas massas para encontrar a aceleração. Professor, se eu tiver 3 massas, vai somar as 3 massas, tá? Continuando. Tem uma letra B aí também. A letra B, ele fala assim. Na letra B. Ele quer saber qual é a força de tração. Quanto que vale essa força de tração? A força de tração está aqui. A força de tração, como é que eu vou calcular a força de tração? Força de tração, ela é o resultado também. A força de tração, eu tenho uma força de atrito para cá e tenho uma força F para lá. Por que eu tenho uma força F para lá? Porque existe uma aceleração. Quando ele coloca que existe, quando a gente calcula e a gente encontra uma aceleração, significa que existe uma força F. Então, tem uma força F para cá, vou colocar em laranja. Então, tem uma força F para cá. Então, a força de tração vai ser essa força F menos a força de atrito. Tranquilo? Oi, oi, oi. Tranquilo.
Eu pensei certo? A força de tração vai ser isso? Tá certo o que a Sônia falou? Vamos ver se vocês estão atentos. A força de tração? Tá certo? Talvez. Talvez? Quem é essa força de tração? Ah, confiar na senhora, professora. A senhora dá aula de Vai física. confiar em mim? Ó, a força de tração, gente, na realidade, não é isso, não. Vou ver se estava. Ah, foi até bom! Foi até bom. Vou colocar até em vermelho. Vê se vocês prestam atenção aqui em mim. Não deixa eu falando sozinha. A Rafael já começou a falar comigo. A força de tração, na realidade, vai ser a soma das forças. Porque aqui, ó, quanto mais. Vamos pensar o seguinte: se tem uma superfície extremamente enrugada, áspera, você tem que ter maior força de tração. Entenderam? Tá lá. Vamos pensar o seguinte: vamos pensar numa escalada. Imagine você tem uma montanha, você está subindo a montanha lá. Não tem aquele pessoal, alpinistas, né? Tá lá. Mas como chama aquele esporte que eles vão com a mão subindo na montanha? Tem. É o alpinista também? Também é? Sabe dizer? Perdi. Mas ali vamos pensar. Quanto mais. Imagine para descer. Vamos pensar na descida. Quanto mais áspero é o local, mais força, mais difícil vai ser a minha descida. Então, a mesma coisa. Quanto mais áspera é a superfície, maior tem que ser essa força de tração. Quanto mais áspero é. Entenderam? Sim, fala comigo. Alguém, por gentileza. Sim. Oi, gente. Ah, tá bom, tá bom. Responderam aqui. Vou brincar um pouquinho com vocês. Ó, vou colocar em vermelho. Então, essa força de tração vai ser o somatório. Vai ser uma força, né? Porque eu tenho uma força que vai me fornecer, toda vez que eu tenho uma aceleração, significa que eu tenho uma força atuando aí. Então, a força de tração vai ser essa força aqui, que é massa vezes aceleração, mais a força de atrito. Porque quanto mais eu tenho atrito, mais eu tenho que ter tração. Ó. E é claro que essa força de atrito só está atuando nesse bloquinho. Esse outro bloquinho, ele não está, olha, gente, ele não está, vamos falar, encostado aqui nessa parede, não está sofrendo atrito, porque ele fala, aonde que está o atrito? Está na rugosidade da superfície. Então, se a superfície ela é rugosa, apresenta atrito. Aqui não tem atrito. Então, o meu atrito está sobre esse bloquinho aqui. Vou até colocar aqui, ó, aonde que está o meu atrito? Ah, desculpa. Aonde que está a minha força de tração? Perdão. Aonde que está a minha força de tração? Aqui. Aqui, ó, atuando aqui. Tá? Continuando. Porque, na realidade, é para segurar esse bloquinho, né? Aqui, ó. Puxa esse bloquinho. Ó, a massa dele, 5. A aceleração, 3,5. Mais a força de atrito. Força de atrito deu 15, né? Façam as contas aí. Participa comigo. Quanto que vai dar isso? Quero ver quem vai chegar no resultado primeiro. Bora lá. Vamos lá no nono. Jesus tomar conta. Quanto que deu? Sem preguiça. Ninguém? Povo do nono ano, cadê vocês? Quanto que deu? (17,5 mais 15). Nossa, vocês estão muito quietos hoje.
Aí eu olho para a fotinha de Heron, assim, com a mãozinha no rosto. Oi, Deus, cadê vocês? Não deixa sozinha não, gente. 32,5 newtons. Eu fico desesperada aqui. Ó, vocês não estão estudando para geometria não, né? Talvez. Ah, não, pode não. Agora é aula de Sony. Tô brincando, professor. Ai, meu Deus. Bora lá, último exercício, gente. Último exercício. Página também 22, exercício 3, tá? É o último. E daí eu vou ficar só na explicação. Se eu conseguir terminar isso aqui, amanhã eu só vou explicar. Não perca. Ah, outra coisa. Deixa eu conversar com vocês. A minha aula de amanhã, eu sei que é o último horário, que é sexta-feira, mas pelo amor dos meus filhinhos, pelo amor dos meus futuros netos, não perca essa aula. Eu vou explicar plano inclinado, e além de plano inclinado, eu vou explicar elevador de uma forma bem simplesinha para você, tá? Com todas as possibilidades desse negócio cair, todas. Detalhes de como que é cobrado no exercício, que normalmente as pessoas não falam, não comentam. Então, vou te passar todos os macetes para você resolver exercício de uma forma bem simplesinha. Então, não perca a minha aula, tá? Por gentileza. Bora lá. Página 22, deixa eu ler o exercício. Fala o seguinte, o exercício. Dois blocos A e B, apoiados sobre uma superfície aqui. Eles possuem massas, né? 3 kg e 2 kg. Sendo F uma força horizontal constante aplicada em A, de intensidade de 20 newtons. Ah, eu não coloquei aqui, né? Deixa eu colocar. Tô lendo certo? Uma força F, 20 newtons. Então, aqui é 20 newtons. Aí ele coloca o coeficiente de atrito, 0,20. Coloca a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver o que ele pergunta. Letra A. De novo, ó. Letra A. Qual é a bendita aceleração? Então, quanto que vale a aceleração? Ele quer saber. De novo, como é que eu calculo a aceleração? Força resultante é igual a massa acelerada, ó. Olha lá, força resultante igual a massa acelerada. Então, vou escrever. Força resultante é igual a massa acelerada. Mas quem é a minha força resultante? Minha força resultante é essa força F aqui, menos, se ele fala que tem um coeficiente de atrito, ó, pá, é porque existe uma força contrária ao movimento chamada força de atrito, ó. Minha força de atrito está aqui. Força F para cá, a força de atrito ela é contrária. Então, a força resultante sobre esses blocos vai ser essa força F menos a força de atrito, tá? Eu tenho uma força, está empurrando esse bloco, mas em contraposição, eu tenho uma força resistiva aplicada por essa força de atrito. Então, a força resultante aqui, o resultado que está sendo atuante aqui sobre os meus blocos vai ser a força F menos a força de atrito. Então, vou escrever isso aqui. A força F menos a força de atrito igual a massa acelerada. Agora, passo a passo. Força F. Qual é o valor dela? 20, ele deu. Tá aqui. Força de atrito. Ai, ai, ai. É a normal. Vou colocar aqui. Força de atrito. Bem aqui, gente. Força de atrito. É a normal vezes 1000. Eu tenho caça normal aqui. Não tem normal. Se não tem normal, como é que eu calculo normal? Como é que eu calculo normal? Força, peso. Então, vai ser massa
vezes aceleração da gravidade, vezes o coeficiente aí de atrito. Força de atrito será igual massa. Massa. Ai. E agora? A massa para calcular a força de atrito. A força de atrito está atuando tanto no bloquinho A quanto no bloquinho B. Ou seja, eu tenho... Qual que é a massa atuando? A força atua em quais massas? 3 e 2. Então, 3 mais 2, 5. 5 vezes 10, vezes o coeficiente aí, que é 0,2. Força de atrito. Aqui, 50 vezes 0,2 vai dar quanto? Quanto, meus queridos? Ah, não, vocês vão ter que falar comigo. Não deixa eu sozinha, eu sinto falta de vocês. Vai me dando uma Repete angústia. aí, Bruxana. Quanto que dá? 5 vezes 10 vezes 0,2. É, 50 vezes 0,2 vai dar... Ó, deixa Vai eu só... dar... Peraí, deixa eu pensar. Esse zero aqui, corta com esse aqui. Então, vai ficar 5 vezes 2. Ai. 10. 10 newtons. Tá? A força de atrito tem 10 newtons. A massa, para encontrar a aceleração. Como é que eu faço com a massa? Que massa que eu vou usar? Ó, quando eu tenho dois sistemas, na hora que eu vou encontrar a aceleração, o que eu faço? Somo as massas. Ó. Aqui vai dar 10. 5. A aceleração. Deixa eu arrumar isso aqui. 10 dividido por 5. Encontrou a aceleração. Ai, vocês estão muito murchinhos. Não estuda para a prova, não. Presta atenção aqui em mim. Olha eu aqui. Eu estou aqui, perto de você. Estou aqui. Olha para mim. Acho que eu estou carente. Não, professora. Ai. Bora lá. A letra B, para a gente finalizar, e aí, na próxima aula, se Deus quiser, é só sobre assunto novo. Chega desses bloquinhos, apesar que não vai acabar esses bloquinhos. Na letra B, ele pergunta o seguinte: a intensidade da força, que a força A exerce, não, a intensidade da força que A exerce em B. Então, ele quer saber a força que A exerce em B. Aí, o que você vai fazer? A exerce em B. Nesse caso, de novo, eu vou colocar força resultante, vou colocar em vermelho aqui, deixar colorido. Força resultante é igual a massa acelerada. Sobre o bloquinho B, está atuando quantas forças? Existe uma força F e uma força de atrito atuando sobre esse bloquinho B. Ele fala a intensidade da força que A exerce em B. Ou seja, eu vou olhar para B. Ele quer saber a força que está atuando em B. Tá? Tranquilo? Tranquilo? Então, vou colocar. Tranquilo. Essa força resultante não vai ser essa força que A está exercendo em B. Vou colocar a força AB. Menos a força de atrito. A força de atrito em B. A força de atrito em B vai ser a massa de B. Deixa eu colocar a força de atrito, gente, senão vai ficar legal. Igual a massa acelerada. Deixa eu fazer bem organizadinho, senão não fico bem. Pronto. F
essa força é o que ele pede. A força de atrito vai ser μ vezes a normal, vezes a massa acelerada. Força AB vai ser igual μ. Ai, não é igual, é menos. Perdão. μ 0,20 vezes a normal. A normal aqui vai ser a força-peso atuando sobre o bloquinho B, porque ele quer saber a intensidade da força que A exerce em B. Então, indiretamente, ele quer saber a força em B. Então, eu vou utilizar a força de atrito em B. Em B é 0,20 vezes a normal. Normal, eu não tenho a normal. Como é que calcula a normal? Massa vezes a aceleração da gravidade. Normal será igual a força-peso. Então, será massa vezes a aceleração, massa de B2, vezes a aceleração da gravidade, né? Que é massa vezes a aceleração da gravidade. Ai, gente, caiu. É igual a massa de B2 vezes a aceleração, 2. Aí vai ficar aqui, isso aqui vai dar 4, né? FAB, 4 mais 4 é igual a 8 newtons. Ó. Encontramos a força. E acabou os exercícios de força. São chatinhos, são trabalhosos, né, gente? Eu concordo com vocês se vocês ficarem meio desanimados, porque são exercícios bem trabalhosos, não tem jeito. Se você for olhar a resolução, tá mais complicada ainda. Eles colocam um monte de forcinha aí que... Vou deixar aqui, terminar de copiar, eu vou até deixar aqui, que aí eu vou fazendo a chamada, senão eu vou atrapalhar vocês na outra aula. Não quero atrapalhar outro professor. Ó. Deixar aqui, vou colocar no anular, fazer a chamada. Aí respondam para mim, por gentileza, para eu escutar a voz de vocês. Ai, já, o pessoal da outra turma já está chegando, só vou fazer a chamada. Aí eu já libero. Responda rapidinho. Ah, Bianquinha, Beló, Rafael, que está aqui bem na minha frente, vai vendo quem está presente. Adriano, não, né? Não. Beló tá, Bianquinha tá, Bruna. Bruna tá? Bruna? Não? Carol tá? Acho que não, professor. Presente, professora. Carol que respondeu? Carol eu sei que tá. Foi, Carol? Fui eu, professora. Que bom escutar sua voz. Saudade de você nos corredores do SEMA. Meu Deus do céu. Ai, que saudade. Eric. Não? Gabriel. Não? Gabriela Castro. Também não? Giovana Ellen eu vi. Henrique também eu vi. Heron. Isaac também. João Guilherme. Eu não vi. Correto? Letícia Sofia. Tô aqui. Ai, Sofia. Lorena. Presente. Ai, que bom. Maria Júlia Barreto. Presente, professora. A esquecida. Maria Júlia Oliveira. Presente. Ai, bom demais. Até que enfim escutei uma voz. Maria Luísa Bruno. Presente. Maria Rita. Não. Nicolas. Rafael tá aí. Rick também tá aí. Rita Velasco também tá aí. Samuel também tá. Sara também tá. Valentim também tá. Vitor também tá. E Vitória também tá, que eu lembro. Ó. Deixa eu me despedir, eu não queria. Agora que estava ficando bom, eu escutei a voz de vocês. Eu me despedi. Mas aí, ó, por favor,
líder, avisa o pessoal para não perder minha aula de jeito nenhum. Vocês vão ver. Ah, a professora tem na internet a aula, mas não tá igual. Tem um monte de detalhe que eu vou te ajudar. Que aí você vai olhar o exercício quando tem gente que, assim, a maioria dos meus alunos gabaritavam os simulados da vida aí por conta da aula. Ó, beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã. Saudade de vocês. Oi, professora. Adeus. Professora. Tchau. Ai, eu não escutei. Tem alguém que estava falando. O que falou? Ai, saudade. Tá bom.